Muito obrigado, Diogo, pelas palavras. Fiz o trabalho com carinho, sim, mas que preciso estudar muito ainda, muito, muito. Cada vez que a gente estuda um pouquinho mais da doutrina espírita, a gente percebe, meus irmãos, como ela nos chama para refletir sobre os diversos temas que nos acontecem no dia a dia. Então, agradeço ao Diogo pelo apoio tecnológico, também agradeço a presença dos irmãos aqui, também os nossos amigos pela internet. Né? E a nossa proposta de reflexão hoje é sobre a infinita bênção do recomeço. Nós olhamos do que estamos vivendo e nos dói profundamente. Cada um de nós. Tenho certeza que a todos nós há uma sensibilidade que, embora estejamos privilegiados por estarmos em Passo Fundo, uma das poucas cidades do estado que não teve tantos danos que nem as demais em relação a esta enchente, nós estamos sim todos mobilizados de alguma forma para auxiliar os nossos irmãos que estão passando por essas dificuldades. E com certeza nós sabemos que todos irão recomeçar. Ou melhor, todos nós iremos recomeçar. Será que somente eles foram atingidos pelas perdas? O que nós podemos fazer por eles? Então, essas reflexões que a gente gostaria de trazer hoje, embora tenha se falado muito nesse assunto, porém sempre é momento de observarmos com muita serenidade o que está ao nosso alcance nesse momento, em cada um de nós, né? Então nós temos alguns números assim que são impressionantes. Né? Nós perdemos praticamente quase 200 pessoas que desencarnaram, né, nessas enchentes no estado. Né? Em torno de 91 mil pessoas que foram desabrigadas, ou seja, necessitam de abrigo público para passarem a noite, passarem o dia, terem proteção, né, junto com seus filhos. Tivemos, então, em torno de 642 mil pessoas desalojadas que precisaram do auxílio de amigos, de parentes, para passarem a noite, passarem os dias. 200 mil carros danificados, números estrondosos, absurdos, e em torno de 2,5 milhões de pessoas afetadas em todo o estado, seja pelo reflexo de emprego, de falta da ausência da aula, da suspensão das aulas. De alguma forma, houve esse impacto nessa quantidade de pessoas tão grande. Em torno de 473 municípios, de um total de 497, foram afetados. Então são números assim que são impressionantes. Impressionantes. Porém, o Espiritismo, a doutrina espírita, ele nos traz assim algumas situações bem interessantes. De que forma? Através do estudo da doutrina espírita, né, com algumas ferramentas muito importantes. A comunicação com os espíritos superiores, que chegam e nos proporcionam um consolo, nos proporcionam um acolhimento e nos proporcionam a capacidade de discernirmos e entendermos o que está acontecendo nesta existência. A compreensão da reencarnação, porque senão nós poderíamos dizer, como sempre, que Deus seria injusto. E nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. No Espiritismo nós acreditamos que todos viemos de uma forma igual,
simples, criados por Deus, simples e ignorantes. E a partir do nosso livre-arbítrio, cada um de nós constrói a sua vida através de várias existências com o objetivo de progressão espiritual, de uma reforma moral para o desenvolvimento de cada um de nós. Então essa progressão, ela é individual. Porém, o mais interessante é que nós conseguimos entender e compreender que nós só conseguimos nos melhorar individualmente a partir do ponto que nós conseguimos acolher o próximo, realizar a caridade. Sempre lembrando um dos principais lemas do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Que tem muita relação com a cada um conforme as suas obras, como nos diz a Bíblia. Então nós temos, sim, essas responsabilidades. Porque se nossos irmãos tiveram suas perdas, e o Espiritismo nos comprova que nós vivemos num mundo de provas e expiações, com certeza estes irmãos estão passando por provas muito, muito, muito duras, muito, muito difíceis. E essas provas que eles estão passando refletem em nós de alguma forma. E aí vem o questionamento: o que podemos fazer por eles? E aí nós pensamos em algumas hipóteses sob a luz da doutrina espírita. Ou precisamos ver para compreender o que está acontecendo e de que forma cada um de nós pode auxiliar a atenuar esta dor que os nossos irmãos sofrem, porque eles já estão recomeçando uma nova vida, no sentido de se reorganizarem. Imaginem, meus irmãos, o que é sair da sua rotina, do seu abrigo, do seu hábito de todo dia tomar o café da manhã com seus filhos, com a sua família, naquele local, naquela mesa, seja simples ou uma mesa melhor, que já não existe mais. Aquela mesa, não haverá mais aquela mesa. Ok, poderá receber uma outra, mas não aquela. E muitas vezes nós nos equivocamos quando dizemos: mas foram apenas perdas materiais. O importante é estar vivo. Essas perdas materiais, muitas vezes, são carregadas de muitos significados de vida, de muitas histórias, de conquistas, de suor, de dores, que envolve muitos sentimentos para a aquisição daquele espaço. Eu, particularmente, tenho 2 primos que perderam tudo materialmente. Desculpa. Um em São Leopoldo, e ele é DJ. E aí, esses dias eu vi o vídeo dele retornando para casa de barco. E aquilo me mobilizou muito, porque, puxa vida, voltar para casa de barco, né? Sendo que na parte inferior, assim, onde há o porão, é onde ele guardava os equipamentos de som dele. Tudo perdido, tudo perdido. Uma outra prima em São Sebastião do Caí, também um local muito crítico, onde as enchentes avançaram bastante. Perdeu muita coisa material. Então, esses irmãos, todos eles precisam recomeçar a vida. E todas essas perdas, de certa forma, têm um significado que precisa ser acolhido, o sentimento da perda. Precisa ser acolhida essa tristeza, esse luto que eles vivem.
muitos perderam emprego, muitos estão numa situação devastadora que não sabem como é que vão reiniciar. Muitos perderam locais em que havia reunião, aquela reunião do final de semana, aquela reunião de confraternização com os amigos, com os parentes. Ok, provavelmente no futuro próximo irão reviver momentos bons. Porém, agora é preciso compreender esse momento de incerteza e de insegurança. E se nós não estamos lá pessoalmente para agirmos de alguma forma, nós podemos sim, ou em fazer uma prece, consolá-los, ouvi-los, dentro da possibilidade de cada um, através de uma doação. Então, para isso que esta mobilização ela é fundamental e importante. Nós não estamos juntos, e para isso também, esse recomeço também é importante para todos nós. Para que possamos sair daquela bolha em que vivemos, muitas vezes, dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa vida, e olhar para o próximo, para aqueles que não conhecemos ainda, que estão distantes, mas que estão sofrendo. Uma outra possibilidade é que talvez nós não tenhamos sofrido nada, porque talvez já passamos por essas atribulações. Né? Talvez no passado tenhamos vivido isso. E quem sabe já não fomos socorridos também. E talvez munidos dessa experiência que nós não recordamos, nós possamos também prestar assistência. E também uma outra possibilidade, olharmos isso porque talvez lá na frente, talvez nós passaremos por esse tipo de experiência. E o grande desafio é passarmos por isso buscando sobreviver, superar esta dor, recomeçar com bom ânimo, com fé em Deus, irmanados, com otimismo. E nisso, voltando aos números, que são muito fortes, nós temos que aproximadamente 82 mil pessoas vítimas das enchentes foram resgatadas. Aproximadamente 12.500 animais também, animais domésticos, foram resgatados. Então nós estamos num mundo de provas e expiações, mas com uma mobilização que jamais foi vista. E isso demonstra que nós estamos no caminho certo. A grande maioria está sensibilizada. A grande maioria deseja que tudo se resolva. A grande maioria deseja participar desta situação de uma forma positiva, integrando novamente os nossos irmãos ao nosso convívio, ao convívio deles que eles merecem também, principalmente para restituírem a sua esperança, as suas atividades, a sua rotina. Então nós temos sim esse desafio que é muito interessante de também renascermos, de também recomeçarmos a cada dia. São oportunidades muito, muito importantes. E nós podemos verificar o que nos cabe, conforme o nosso potencial. Então, por exemplo, o que podemos fazer cada um, né? Como a gente estava perguntando.
nesse recomeço? Tem pessoas que são atletas, que podem exercer uma atividade de resgate. Tem outras pessoas que podem fazer doações, outras pessoas que podem colocar à disposição veículos de salvamento, outras pessoas que podem auxiliar na distribuição e na elaboração dos alimentos para essas pessoas que estão agora necessitadas. O que cada um de nós pode fazer? Doar alguma coisa? Doar dinheiro? Doar alimentos? Doar cobertores? Agora está começando o frio. Então essa sensibilidade, ela é muito, muito, muito especial e muito importante nesse momento. Né? No livro Fonte Viva, que foi editado por Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, no capítulo 68, há um texto muito interessante chamado Sementeira e Construção, que nos traz a seguinte mensagem: se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Olhem que interessante. Uma vez que nós fomos agraciados com a Boa Nova, com a vinda de Jesus e seus exemplos, que nós compreendemos e que temos dentro da nossa consciência, desculpem, essa edificação das leis morais, nós já temos condições de manter essa chama acesa, essa luminosidade que o Mestre Jesus nos trouxe, acesa, para iluminar não apenas o nosso caminho, mas daquele irmão que está ao nosso lado. E nós sabemos que quando nós conseguimos todos juntos nos ajudarmos, o caminho fica mais fácil, mais simples e com muito mais sentido para que possamos caminhar na direção do bem, na direção do amor, na direção de um mundo melhor e mais evoluído. Mas primeiro nós precisamos atravessar este mundo de provas e expiações, no qual cada um de nós ainda carrega muito apego à matéria, muito apego aos bens materiais, muito apego às paixões, ao egoísmo, ao orgulho, ao ciúme, à vingança, à raiva. Então, enquanto estivermos impregnados desses sentimentos, nós temos a consciência de que precisamos nos livrar deles. De que forma? Fazendo bem. Fazendo bem. Já nos dizia o apóstolo Pedro que somente o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Então, nós temos todo o conhecimento armazenado dentro de nós. Porém, quando somos submetidos às provas, muitas vezes falhamos. Mas a divina providência, Deus é tão bom conosco, que nos dá sempre a oportunidade de recomeçarmos. E nunca nos deixa sozinhos. Seja nosso espírito protetor, seja os espíritos superiores, sejam nossos irmãos encarnados também, que nos auxiliam naqueles momentos mais difíceis. Sejamos então, meus irmãos, essas pessoas, esses irmãos encarnados capazes de prestar algum auxílio,
para estes irmãos que estão sofrendo nesse momento. E cada um de nós tem oportunidade para isso. O Chico Xavier, através da sua mediunidade, ele realizou inúmeras ações de caridade, seja através da psicografia, trazendo autores espirituais muito importantes, com obras que nos trazem muito esclarecimento e consolação, seja também através da psicografia, das mensagens da espiritualidade, consolando aquelas mães que perderam seus filhos e que tiveram comprovação de que a morte não existe. Tem o livro e também o filme As Mães de Chico Xavier, que é muito bonito nesse sentido, e que provoca uma mudança radical imensa em pessoas, em mães, em espíritos, né, que nesta encarnação vieram como mulheres e como mães, que puderam compreender a dor da separação, que puderam assim compreender também que os filhos não morrem, como a morte não existe. Nós apenas passamos para um outro plano. A vida continua. E estas mães, ao compreenderem isso, terem a comprovação disso, com detalhes específicos nas mensagens recebidas, fez com que elas mudassem a sua forma de agir. Fez com que elas passassem de uma situação em que estavam completamente deslocadas, apagadas, tristes, deprimidas, para pessoas revigoradas, felizes, com seus filhos ainda vivos, e assim buscando atitudes e ações para transmitir essa esperança de vida, para realizar atividades nas quais a caridade é fundamental. Então, cada uma delas que pôde realizar isto se tornou uma pessoa mais feliz, se tornou uma pessoa mais evoluída. Porém, também houve vezes em que as mães chegavam chorando copiosamente frente a Chico Xavier, contavam as dores que passavam pelas perdas que tinham. E Chico, em algumas vezes, ele se levantava simplesmente, ia ao encontro dessa mãe e a abraçava e chorava junto com ela. Essa também é uma forma de caridade. Essa também é uma forma de acolhimento. Essa é uma forma de consolação. Muitas vezes nós não temos a solução, mas nós temos a energia do amor, de mostrar ao próximo que ele não está sozinho, de mostrar ao próximo que ele pode sim ser consolado. E partilhando desse momento, nós exercemos a caridade.
Então, observem quantas e quantas oportunidades nós temos. Mas aí no Espiritismo, nós vamos estudando, compreendendo a lei de causa e efeito, a necessidade de, através das nossas existências, repararmos aquilo que fizemos de equivocado na existência anterior ou nesta mesma existência, para seguirmos em frente. Aí, no livro do Alexandre Caldini Neto, A Vida na Visão do Espiritismo, tem um questionamento dele, que é o seguinte: interferir no destino do outro uma dúvida recorrente, e aqui eu cito a mensagem que ele nos traz nesse livro. Uma dúvida recorrente nos que iniciam seus estudos no Espiritismo é a seguinte: será que posso ajudar meus semelhantes? Não estarei interferindo em seu destino? Ajudando-os e aliviando sua carga, não os estarei prejudicando nas suas expiações? Afinal, se eles têm esses problemas, é porque os merecem, fazem parte de sua história e eles precisam enfrentá-los. Observem o questionamento, meus amigos. Diz o Espiritismo que devemos sim ajudar e temos no mínimo 5 motivos para isso. 1. Ninguém tem que sofrer. O sofrimento é apenas um alerta a nos exigir mudança e aprendizado. E assim ocorre. Geralmente, quando sofremos ou estamos em uma prova, aquele sofrimento nos provoca a necessidade de mudança. E quando acolhemos esse sofrimento com resignação e busca desse aprendizado, nós conseguimos sim fazer uma mudança que seja uma mudança para melhor, que interfira na nossa melhora moral. E isso é muito, muito positivo, meus irmãos. Outro motivo para que devamos, sim, ajudar. Destino não existe. Nós fazemos nosso caminho caminhando. E nesse percurso ajudamos e somos ajudados. Temos o direito e mesmo o dever de aplainar nosso caminho e o dos outros. Assim fazendo, aprimoramos nossas habilidades e crescemos intelectual e moralmente. E é para isto que encarnamos. Ou seja, são as oportunidades que temos de crescimento. Quando nos damos conta disso, nós estamos exercendo a caridade. Então, se nós vamos fazer esse exercício, é como se nós vivêssemos lado a lado aos nossos vizinhos e não nos preocupássemos em conhecê-los. Amanhã ou depois, por uma questão de segurança, nós precisaríamos do auxílio deles. Assim como eles também precisariam do nosso. E além disso, quantas outras possibilidades de conhecimento nós teríamos para uma relação mais saudável? Terceiro motivo, devemos fazer todo o bem que pudermos. Todo o bem
significa em toda situação e para todos, sem distinguir entre supostos merecedores e supostos indignos de apoio. Então a gente recorda aquela situação em que eu não faço o mal. Ok, já é uma evolução. Mas será que estamos fazendo todo o bem que podemos? Será que não estamos deixando possibilidades e lacunas para nos melhorar? Para avançarmos? Então fica essa questão. Outra questão importante. Podemos fazer o que quisermos para ajudar alguém, mas o que for necessário que aquele espírito vivencie, ele vivenciará. Se for para ele sentir as dores do crescimento, mesmo que o aliviemos em determinada situação, alguma outra prova virá. Então aí, basicamente, obrigado. Então aí, basicamente, vem também ao encontro daquela primeira questão, devemos ajudar nosso irmão, mas se ele tem provas, ele vai precisar vivê-las. Sim, devemos ajudá-los e sim, a prova que ele necessitar, ele vai vivenciar. Seja nesta situação ou numa próxima. Então a espiritualidade ela é tão completa nesse aspecto que nos faz ter essa noção de nos aproximarmos, independente da situação que esteja vivenciando. Não somos nós, companheiros de jornada, que vamos determinar a aprovação daquele irmão que está reencarnado conosco nessa oportunidade. Mas as provas, muitas vezes, elas são diferentes, porque nós estamos em determinados níveis diferentes nesse momento. E a grande providência divina nos ensina que nós nunca caímos todos ao mesmo tempo. E isso é incrível, porque quando um de nós cai, nós recebemos a ajuda do outro. Ou quando um outro cai, nós podemos ajudar. Então essa integração traz um sentido lindo para a questão da caridade, da amorosidade, da compaixão, do comprometimento entre cada um de nós nessa jornada. A ajuda que damos a alguém em situação difícil venha talvez a ser o impulso de que ele precisa para se modificar em seu modo de pensar e ser. Talvez nosso apoio seja o toque necessário para que ele passe a confiar nas pessoas, em si mesmo e em seu futuro. Essa demonstração de bondade acalma ao mesmo tempo que anima, transforma as pessoas. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós não nos sentimos sozinhos, desamparados, e daqui a pouco, do nada, nos surpreendendo, vem aquele irmão, aquela pessoa, aquela intuição, aquela inspiração que nos dá motivo para nos reerguermos, para continuarmos a nossa caminhada, nos impulsiona. Às vezes é tanto carinho que recebemos
que nos dá uma força de vontade incrível para continuarmos em frente. E aí nós pensamos, puxa vida, eu pensei que eu estava sozinho. Eu não sabia que eu era importante para alguém. E essa valorização nos torna pessoas mais confiantes, nos torna pessoas melhores e aí também dispostas a compartilhar dessa luz que recebemos. Então nós temos a luz do nosso Mestre Jesus sempre conosco e nós compartilhamos as nossas pequenas chamas de amor, de caridade, de conhecimento com nossos irmãos. E quando nós fazemos isso, parece que nós nos engrandecemos em amor, em paz, em consciência livre. E isso nos facilita a jornada. Nessa parte, o Cialdini completa. Desculpem, a tosse está um pouco exagerada. Todos teremos as vivências necessárias para nosso progresso moral e intelectual, mas ninguém tem que sofrer. O sofrimento só acontece quando é necessário para nos instigar ao pensamento e à ação. Podemos e devemos agir para diminuir nossa dor e as dores alheias. Nossa interferência na vida dos outros, desde que aceita e visando ao bem, é sempre bem-vinda. Temos tudo o que é preciso: inteligência, experiência, coragem, ânimo, um corpo, recursos, para ajudarmos a diminuir a carga das pessoas. Esforcemo-nos para auxiliá-las a sair de situações que geram sofrimento e a reencontrar a fé. Isso é caridade. Isso é amar o próximo. Essas palavras, elas resumem basicamente a importância de interferirmos de uma forma caridosa, auxiliando o nosso irmão como gostaríamos de sermos auxiliados também, realizando a ação da empatia. Sabemos que muitas vezes esse olhar provoca como um retorno aquele bem que nós produzimos de uma forma tão maior, nos traz tanta satisfação, que muitas vezes ficamos em dúvida: será que merecemos tudo isso? Então, meus irmãos, nós temos essas oportunidades cada vez maiores de exercitarmos esta ação de caridade. Um outro exemplo do Chico Xavier. Houve uma vez uma das tantas sessões da distribuição de alimentos, cestas básicas aos necessitados. E estava aquele salão cheio de pessoas, né, para serem atendidas. E aí chega uma trabalhadora da casa, que o Chico estava, e fala para o Chico: ó, Chico, aquela senhora lá, ela está ali para receber a cesta básica, mas ela não precisa. Aí já deu toda a ficha dela, né? Aí ela tem posses, ela tem casas que ela aluga, ela tem condições melhores.
Ela não precisa, ela não tem que receber. Aí o Chico Xavier olhou e falou para ela assim: olha, estão me dizendo aqui que ela precisa sim. Ela precisa receber para já ir se acostumando à próxima reencarnação. Então observem que mesmo nessa situação em que ela não precisava, talvez ali ela já esteja se preparando, com certeza, para uma próxima reencarnação em que ela venha numa situação, numa provação de maior dificuldade, sem tantos bens, com maiores atribulações, maiores restrições, e que ela precise, sim, da ajuda dos outros. A questão é, como vivenciamos isso tudo? Quando perdemos nossos bens materiais. Será que tudo acabou? O Espiritismo nos traz a consolação de que não. De que precisamos sim compreender através da instrução e principalmente do amor, do exercício do amor ao próximo, que as vidas que passamos, que as existências que passamos numa vida, nos ensinam, nos revigoram, nos fortalecem para desafios maiores. E sempre bom lembrar que esses desafios não cabem somente a nós, mas ao nosso exercício de compartilhar aquilo que podemos, de compartilhar aquilo que somos. Gostaria de trazer uma outra mensagem também, do livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Sabedoria que alimenta a vida, do Carlos Bacelli, que traz um relato das reuniões que ocorriam à sombra do abacateiro na cidade de Uberaba. Essa aqui relata a reunião que ocorreu no dia 22 de janeiro de 1983, onde era feita a leitura do Evangelho e algumas reflexões. Depois de vários dias de chuva ininterrupta, no dia 22 de janeiro de 1983, em Uberaba, amanheceu sob um sol abrasador. A tarde estava convidativa e o Chico parecia bem disposto, sorrindo para todos. Após o professor Tomás ter proferido a prece inicial, o Chico leu o texto evangélico do capítulo 5, do item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, houve algumas manifestações, e quando Chico se manifestou, ele disse o seguinte, refletindo sobre a leitura do Evangelho, que fala sobre as tribulações. Diz o Chico: somos espíritos com qualidades boas, mas ainda com qualidades a serem depuradas. Desencarnamos sempre com um certo crédito a nosso favor, mas com um débito ainda maior. Quando demonstramos boa vontade, aceitação, os benfeitores da vida maior nos auxiliam a descobrir o caminho. Quando nós nos rebelamos e acreditamos que Deus deve ser um empregado nosso, então é diferente. Naturalmente que não temos o direito de escolher o que seja melhor. É o caso de uma criatura entre nós que haja ultrapassado a sua capacidade de ser uma pessoa agressiva.
Todos somos, mas aquele que passa do grau perde o direito de escolher a vida que vai ter dali para diante. Devemos estar prontos sempre a reparar as nossas lutas com o espírito de referência à bondade de Deus. Nascemos e renascemos com determinados tipos de provação. Isso fica evidente nas tendências com determinadas criaturas, parentes. Temos de fazer força para superar essa aversão, essa diferença, para que tenhamos bem aproveitada a oportunidade da reencarnação. Convivemos com pessoas que, de certo modo, nos vampirizam, levam as nossas forças, nos obrigam a explicações estafantes. Vamos fazer força para reclamar sempre menos e auxiliar sempre mais. Pedimos ao alto, pedimos ao Espírito amigo, pedimos ao Espírito benfeitor que nos socorra, nos ajude. Mas eles também estão pedindo de nós, outros, uma resposta. Essa necessidade de vermos a fatalidade que criamos até ontem. Não. Movimentemos a capacidade de renascimento interior de que dispomos para recomeçar a nossa vida. Nós geralmente pedimos muito, meus irmãos. Não devemos nos esquecer que a espiritualidade também nos pede. E nos manda mensagens através das inspirações, das nossas intuições, para que nos esforcemos cada vez mais com maior vontade para realizar o bem. Temos as oportunidades e temos também a consciência de que cada vez mais evoluiremos a partir do momento em que essa boa vontade nossa não se expresse somente na época da desgraça, na época das aflições. Quando isto for de uma forma espontânea em todos os momentos, sejam eles não tão bons ou momentos muito bons, talvez sim tenhamos aprendido o significado da realização do amor, do exercício da caridade. Temos a consciência de que precisamos sim evoluir muito, mas sabemos que com o apoio sempre indispensável e amoroso de Jesus e dos nossos benfeitores, temos tudo para realizarmos as tarefas das quais precisamos evoluir, para que essa melhora, esse resultado seja muito promissor e traga muito significado a todos nós. Então, era esta a reflexão que nós gostaríamos de trazer aos irmãos hoje e agradecemos muito, muito a atenção de todos. Então, gostaríamos agora de convidá-los para a nossa prece de encerramento, agradecendo muito a Deus por esta oportunidade, ao nosso querido Mestre Jesus, por tantos ensinamentos, a equipe espiritual desta casa, a nossa querida Antonina Xavier, aos trabalhadores, encarnados e desencarnados que nos assistem. E pedimos, querido Deus, que nesses períodos difíceis tenhamos sempre a coragem para recomeçar, seja no suporte aos nossos irmãos que estão sofrendo, seja na nossa própria renovação moral,
para melhorarmos aquilo que executamos em nossa casa, em nosso lar, junto aos nossos amigos, junto às pessoas que convivem conosco. Que tenhamos sempre a perseverança para buscar maior integridade moral, para buscar maior conhecimento, para atuar com mais eficácia em cada chamado que nos traz. Que tenhamos muita fé e compartilhemos esta esperança de melhora com todos aqueles que temos a possibilidade de conviver. Obrigado, Pai, por tudo e que possamos seguir em frente da melhor forma. Que assim seja.